Olá, povo de Deus, mais uma vez aqui com o vídeo de número 58 para fazer a leitura da Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, que vai falar: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei, né? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, que vai dizendo: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei, né? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Porque Saul foi escolhido, né, por Deus para dominar sobre o povo israelita, né? Essa nação israelita que veio lá do Egito, né? São a geração mais nova, porque os antigos já morreram, mas tem os sucessores e todos eles são descendentes lá do Egito, né? E com todo ele também está recebendo os mesmos mandamentos que Deus deu aos pais desses que estão aí agora nesse livro de Samuel, né? Os anteriores receberam e esses também. Só que são como esse povo israelita são muito rebeldes, né? Não é de admirar que Saul ia se perverter também, né? Então, Deus deu a oportunidade a Saul de ser rei e dominar sobre essa nação israelita que veio lá do Egito, né? As descendências dessa nação israelita que Deus tirou lá do Egito, onde eles eram escravos. Então Deus achou Saul, homem muito formoso, de porte muito grande, né? Muito, né? Assim. E como eu li no vídeo anterior, Deus fez com que a jumenta do pai dele fugisse, para que o pai de Saul mandasse Saul atrás da jumenta. Isso tudo era um propósito de Deus, né? Foi tudo planejado por Deus para que Saul fosse rei para comandar o povo israelita, né? Então, tinha uma jumenta, era pai de Saul, né? E tinha essa jumenta e Deus fez com que essa jumenta fugisse e o pai de Saul mandasse Saul procurar essa jumenta. Então, Saul juntou-se com outro moço e foram procurar a jumenta do pai dele. Eu acho que eram umas 2 ou 3 jumentas que Deus fez que fugisse e que era de estimação de Quis, pai de Saul, né? Então, Deus fez que essa jumenta fugisse e o pai de Saul mandou atrás dele, Saul e outro moço, um servo dele lá, para procurar essa jumenta que fugiu. Então, foram numa cidade, foram noutra, e nos arredores, e nada de achar essa jumenta. Então, Saul soube que existia, que naquele tempo o profeta se chamava vidente, né? E que tinha um vidente que se chamava Samuel, que foi esse, que Deus ensinou ele para tomar conta do povo israelita. Mas como Samuel ficou muito velho, né? E tinha que ter um sucessor, que é sempre assim, sempre tem um sucessor para tomar conta desse povo israelita, que são rebeldes, de uma vez por outra, estão se bandeando para a legião do mal, como se vocês assistirem os outros vídeos anteriores, vocês vão entender toda a trajetória desse povo israelita que veio lá do Egito. Então, como Samuel já estava muito velho, né? Já sem poder
dar conta do povo, que é uma nação muito grande, são muita gente para ele juizar esse povo. Então Deus vai, o povo israelita pediu a Samuel um rei, porque Samuel já estava velho, seus filhos também se bandearam para a legião do mal, fazia tudo errado, desobedecia a ele. Samuel não tinha moral para botar nos seus filhos, então ele bagunçava lá o altar e tudo, etc. Né? Mas Deus vai, o povo vai e pede a Samuel para pedir um rei a Deus. E Deus ia mandar um rei para eles, mas com um rigor muito diferente daquilo que eles imaginavam que fosse, né? Deus disse: eu vou enviar um rei para vocês, mas só que vocês vão ter dar seus filhos ao rei, suas filhas ao rei, seus jumentos, seus bois ao rei, suas lavouras para o rei. Vocês vão se tornar escravos para esse rei. Esse rei dominar vocês. Vocês têm que fazer tudinho para esse rei, servir a esse rei. Como o povo israelita não aceitaram, porque ia dar seus filhos, suas filhas, seus bois, suas jumentas, etc., seus campos para o rei tomar conta. Então, eles não aceitaram esse rei, esse pedido. Deus dava esse rei, mas com essa imposição. Então, eles não aceitaram, porque esse rei ia tomar conta de tudo que era do povo israelita. Então, eles não aceitaram que Deus desse esse rei. Então, mesmo assim, Deus achou Saul no meio deles, né? E fez com que essa jumenta desaparecesse lá de Quis, o pai de Saul, e o pai de Quis, o pai de Saul mandou ir atrás dessa jumenta. Isso tudo era um propósito de Deus para que Saul se tornasse rei do povo israelita, né? Então vai Saul caminhando, foi nessas cidades todas, nos arredores, e nada de achar. Ele soube de Samuel, então foi bater lá na cidade onde Samuel estava, e Deus já tinha falado com Samuel, que Samuel teve uma visão que Deus mandou para ele para que ia aparecer Saul lá para ele ungir como rei de Israel. E assim foi. Samuel ungiu Saul como rei, mas só que ele se perverteu, né? Se achou. Deus mandou, no último estágio dele lá, Deus mandou ele ir para a guerra com os filisteus. Quando ele vence os filisteus todo, né, ganha a guerra com os filisteus, Deus disse que não era para trazer nada de lá, nenhum despojo desse combate, né? Mas Saul por ter vencido a guerra, né? Porque Deus era com ele, Deus deu todo o poder de ele vencer qualquer inimigo, como desde o início sempre foi assim. Deus sempre, quando colocava uma pessoa para salvar o povo israelita, sempre vencia, porque Deus dava o poder àquela pessoa dele vencer, que foi com Sansão, foi com todos esses outros, com os juízes, todos esses outros, né? Com Samuel também, resgatou esse povo, e etc, e etc. Então, esse rei Saul desobedeceu a Deus na última jornada dele de guerra, que não era para ele trazer despojo algum e nem de nada de lá, era para destruir esse povo, os amalequitas e etc. Mas Saul desobedeceu e trouxe boi, trouxe os gado bom, né, os melhores gados, as melhores ovelhas, para oferecer a Deus por vencer a guerra, mas Deus disse que não trouxesse nada. Então, Deus ficou muito desgostoso com Saul por essa desobediência. Então, Deus tira o cargo de rei de Saul, né, por causa disso, e castiga Saul, né, vai deixar Saul no abandono, e ele vai morrer por causa disso. O outro lado vai conseguir matá-lo por causa disso, né? Então, destituiu Saul, e então ele vai criar outro rei para o povo israelita para comandar. Então, o versículo que está dizendo: Deus manda Samuel, um
ungir a Davi como rei. Então, vamos ler. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o rejeitado, porque Deus rejeitou ele por causa dele ser desobediente, para que não reine sobre Israel. Enche um chifre de azeite e vem. Envia-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Né? O filho de Jessé, que ele tinha os filhos dele, se não me engano, parece que era 3 filhos, era 4, eu só vou ler aqui, depois eu sei quantos filhos ele tinha. Né? Mas Jessé, né, o Belém, que era de Belém, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: como irei eu, pois, ouvindo Saul me matará, né? Ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Então, né? Assim vai fazer Samuel. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda, né? De paz é a tua vinda. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, sacrificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração, porque ele pensou que era Eliabe, né? Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Né? E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? Né? Ele perguntou a Jessé. Acabaram que para 7 filhos de Jessé já passou pela frente de Samuel, pensando por que era algum deles, né? Os mais formosos, mais fortes, né? E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse ainda: falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o,
porque é este mesmo, né? Então, era esse o escolhido, né? Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-no no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá, onde ele morava, né? Saul é atormentado pelo espírito maligno, porque Saul foi abandonado por Deus desde a sua obediência, né? Ele ficou sendo afligido pelos espíritos da legião de Satanás, da legião do mal, né? Porque ele desobedeceu à legião de Deus. Deus deu o poder a ele, mas ele desobedecendo, então os espíritos da legião do mal começou a atormentar a Saul, né? E o espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava o espírito mal da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora o espírito mal da parte de Deus te atormenta. Aqui está falando que Deus também tem espírito do mal, né? Tanto tem espírito do bem, não sei se é a tradução, né? Devido à tradução, mas o que dá a entender aqui é que o espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor, né? Porque o Satanás veio da parte do Senhor também, veio lá do paraíso. Satanás, esse que se tornou Satanás, também veio do paraíso. Ele era um ungido, ele era um querubim ungido da guarda do paraíso, né? Mas como ele se rebelou contra Deus, ele foi expulso do paraíso por causa da sua arrogância de querer ser mais do que Deus. Por isso, não é de admirar que Deus também tenha espírito do mal para fazer com que o povo dele seja afligido também, como está dizendo aqui, né? Não sei se é essa por causa da tradução, mas está dizendo que o espírito mal da parte do Senhor, né? É isso, atormentava, né? Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora o espírito mal da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mal da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul a seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem e traz-me. Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto a um. E então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso e homem de guerra e prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiro a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito, e foi seu pajem de arma. Então Saul mandou dizer a Jessé. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar
a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Né? Guerra entre os israelitas e os filisteus. E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às campanhas de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servo. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servo e nos servirei. Disse mais os filisteus: hoje desafio desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo o Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Jessé envia Davi a seus irmãos. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Sama. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias.
E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre e leva-os ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a grito chamava a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira, e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. O gigante Golias insulta os israelitas. E, estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. A Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente, porque Golias era um gigante, né? E dizia os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grande riqueza e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estava com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar, conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, a falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Perguntou, né, o irmão de Davi. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder, conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá a peleja e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para
pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das guerras do leão e dos ursos. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre a sua veste e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. E o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo, às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra. O Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Porque Deus é poderoso, né? Deus sempre foi poderoso para esse povo israelita, né? Toda vez que o povo israelita estava para sofrer um abate, né? Deus enviava um homem, né? E dava poder a ele, dele derrotar toda essa população que queria ferir o povo israelita, né? Esse povo que veio lá do Egito, né?
Então, foi isso que Deus fez com Davi, né? Deu o poder a Davi de derrotar esse gigante, né? Esse filisteu gigante. Davi encontra-se com o gigante e mata-o. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apresentou-se Davi e correu ao combate e encontrar-se com o filisteu, e Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais, e Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o capitão do exército: de quem é filho este moço, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que o não sei. Disse então o rei, pergunta, pois, de quem é filho este moço? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu, e disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Amizade de Jonathan para com Davi. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonathan e Davi fizeram aliança porque Jonathan o amava com a sua própria alma. E Jonathan se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência, e Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até os olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que,
Vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. O cântico das mulheres indigna a Saul. E as mulheres, dançando e cantando, se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E as mulheres, dançando e cantando, se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa, e Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes, e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Por isso Saul o desviou de si e o pôs por capitão de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel, Judá, amava a Davi, porquanto saía e entrava diante dele. Saul intenta matar Davi pela astúcia. Por isso Saul disse a Davi: Eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher, se me somente filho valoroso, e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que, ao tempo que Mirabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Mical, a filha de Saul, ama a Davi e casa com ele. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, e o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. E Saul disse: eu lhe darei para que lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos: falai em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei que está muito afeiçoado
e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram toda esta palavra aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: Parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível. E os de Saul lhe anunciaram isto, dizendo: Foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: Assim direis a Davi, o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteu, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. Então, Saul, né, deu a outra filha, mas ela foi para o outro, e então Mical ficou para ser de Davi, mas só por malícia, né, de Saul. E Saul, né, não quis o dote de Davi, mas pediu a Davi as cabeças dos filisteus em guerra, para botar Davi em emboscada, né? Para levar Davi para a guerra, para que os filisteus matassem Davi, né? E assim ele se livraria de Davi, né? Então disse Saul: Assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteu para se tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. Ele pediu essas coisas a Davi, que era para ver se Davi morria lá, né? Em combate, né? Mas Davi era um protegido de Deus, isso nunca ia acontecer, né? E anunciaram os seus servos esta palavra a Davi. E este negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém, ainda os dias não se havia cumprido. Então Davi se levantou e partiu com seus homens e feriu dentre os filisteus 200 homens, e Davi trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Saul fez de tudo para destruir Davi. Ele deu, mas deu por perversidade, né? E saindo os príncipes dos filisteus, a campanha sucedia que Davi se conduzia com mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado, né? Seu nome era muito estimado, porque ele vencia todas as guerras, né? Davi vencia. Eu volto depois com outro vídeo, né? O vídeo de número 59, né? E vou ler o livro de Samuel, capítulo 19. Jonatas aplaca o ciúme que seu pai tem de Davi, né? Jonas aplaca o ciúme que seu pai tem de Davi, porque Davi sempre, todas as vezes que ele saía para a batalha, ele nunca perdia batalha alguma, nunca. Ele sempre vencia as batalhas, sempre ele vencia, matava os filisteus que apareciam, né? O povo da legião de Satanás, o povo da legião do mal, que batalhava. E nesse tempo Deus batalhava, a guerra entre Deus e a legião de Satanás era manualmente, né? Deus dava o poder aos seus escolhidos,
para destruir o povo da legião do mal, da legião de Satanás, da legião de Deus. Era assim, era pau a pau, porque nesse tempo era olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Essa trajetória do povo israelita, desde a saída do Egito, que vem sendo assim, mão por mão, olho por olho, dente por dente, né? Pé por pé e assim sucessivamente. Deus os livrava de tudo quanto era mal, mas era tudo no fio, ao fio da espada, era tudo na base da guerra, era na base de ferir uns aos outros. Hoje não, hoje é diferente, né? Hoje o mandamento de Cristo é espiritual, a batalha é espiritual. Aqui é uma batalha carnal, né? Entre a legião do mal e a legião do bem. É uma batalha carnal. O povo israelita, né, da legião de Deus, e o povo da legião do mal, e tantos, filisteus e tantos outros que vêm, e são duas equipes, né? A equipe do mal e a equipe do bem. Deus os combate ao fio da espada, ao fio de pragas, né? Manda praga, etc. Desde lá do Egito que vem esse combate de Deus com a legião de Deus com a legião do mal. Vem esse combate manualmente, né? Não é como os dias de hoje. Os dias de hoje, o combate é espiritualmente, né? Na lei de Cristo, o combate mudou, né? Aqui, esse povo já tem lei, né? Mas é uma lei totalmente material, ela não tem nada de espiritual ainda. Com certeza tem o Espírito de Deus protegendo o povo israelita, mas tudo, as defesas não é espiritualmente. Hoje as defesas é espiritualmente, né? Porque aqui hoje acontece às vezes, no dia de hoje, alguma batalha manualmente, né? Entre o povo de Deus e o povo de Satanás. Mas é muito raro acontecer isso, né? Muito raro, é raríssimo. Uma pessoa matar um povo da legião, o povo da legião do mal, matar um da legião de Deus, de tiro, de faca, de alguma coisa desse tipo. É muito difícil, é muito raro acontecer de uma pessoa estar falando de Deus para uma pessoa da legião do mal e ela se revoltar e matar a pessoa, né? Carnalmente. É muito raro acontecer. Mas acontece, né? No resta dúvida. Tem país aí que você não pode pregar o evangelho, que eles matam. Ainda existe assim, né? Mas a guerra que está existindo hoje, nos dias de hoje, não é uma guerra material com esse povo israelita. Não é uma guerra material, carnal. A guerra de hoje é uma guerra espiritual, né? Deus manda que nós faça as coisas para que a nossa alma, o nosso espírito se salve, que volte para Deus limpo, né? É difícil, porque todos nós pecamos, né? Muito difícil, né? Mas Deus sabe o coração de cada pessoa, de cada homem, de cada menino, de cada mulher. Deus sabe exatamente o que o que uma pessoa planeja, faz, deixa de fazer, o seu sentimento. Deus sabe de tudo, né? Deus sabe de tudo. Então, nos dias de hoje, a guerra é espiritual. Temos funções para fazer, temos sacrifício para fazer, como aqui também tem sacrifício. O sacrifício aqui, você leva um boi, você leva um bode, você degola ele lá, você derrama o sangue no altar, etc, e etc. O sacrifício de hoje é diferente. O sacrifício de hoje é dar de comer a quem tem fome, dar de vestir, dar de beber a quem tem sede, dar de vestir a quem está nu. Amar é o primeiro mandamento mais forte de todo sacrifício de Deus no dia de hoje, é o amor, né? É o maior sacrifício que uma pessoa pode para poder estar na legião de Deus, é o maior sacrifício, né? O maior sacrifício que existe nos dias de hoje para estar com Deus, para Deus os proteger e o salvar como ele salva aqui nesse tempo,
nos dias de hoje, o maior sacrifício é o amor, né? O maior sacrifício é o amor. É ter amor com a sua família, com seu inimigo, amar seu inimigo é muito difícil, né? Mas é assim que Deus quer. O maior sacrifício que a pessoa tem que fazer para Deus é amar. É o maior sacrifício que o ser humano, nos dias de hoje, tem para Deus, o maior sacrifício de todo. Você ajuda o próximo, você perdoa tudo, mas para tudo isso dar certo, você ajudar, dar de comer a quem tem fome, dar de beber, dar de vestir, visitar quem está na prisão, os órfãos, viúvas, etc. Né? Amar os seus inimigos, ajudar seus inimigos. Tudo isso junto, mas para tudo isso ser aceitável para Deus, tem que ter o amor primeiro na frente de tudo isso. Porque se não tiver nenhum sacrifício desse que você esteja fazendo, não vai ter valor nenhum para Deus. Então, o sacrifício exorbitante que um povo hoje, no dia de hoje, deve fazer para Deus, o maior sacrifício é o amor. É o maior, é ter amor, né, para o próximo, para com todos. Né? Deus está falando para com tudo, é o amor para com tudo, principalmente até os seus inimigos. Então, se você tiver esse amor para seu inimigo, se você amar o seu inimigo que lhe bate, que lhe fere, que lhe calunia, que lhe faz tudo de ruim, se você tiver amor a essa pessoa, esse é o maior sacrifício que Deus vai aceitar entre um ser vivente nos dias de hoje. Esse é o maior sacrifício que temos que fazer, é ter amor. Né? Porque aqui, nesse tempo desse povo israelita, tem os mandamentos, né? Vários mandamentos para esse povo israelita apresentar para Deus para que ele seja abençoado. Né? Eles têm que dar dízimo, né? Eles têm que fazer sacrifício, sacrifício por pecado, sacrifício para etc, e etc, e etc. Né? Até sacrifício de morte, porque a lei aqui é olho por olho, dente por dente, para essa nação israelita. No dia de hoje, não. No dia de hoje não é olho por olho, dente por dente, etc, etc. Não é. O sacrifício maior hoje é o amor. É o maior sacrifício que uma pessoa de Deus tem para Deus, é ter amor para o que está na sua frente. Ele pode ser o seu maior inimigo. Se você tiver o poder de amar o seu inimigo, então Deus vai estar com você, porque Deus é amor. Tá bom? É isso. Eu voltarei no próximo vídeo, aí, como eu já disse, né? E vou ler Samuel 19. Jonathan aplaca o ciúme que seu pai tem por Davi. Quer dizer, provavelmente Jonathan vai também ficar com ciúme, né? De Davi, provavelmente. Eu vou ler esse negócio, né? Esses versículos na frente, essas palavras aí, da sequência do livro de Samuel, para o povo israelita, né? Essa trajetória de vídeo que eu estou lendo nas escrituras, nesse livro que contém, como se diz no Velho Testamento, é uma trajetória desde a criação do povo aqui na terra, da primeira geração, seguindo a segunda geração, que veio de Noé, né? Mesmo ele sendo filho lá de Eva e Adão, mas a segunda geração vem de Noé e sua família, né? As duas legiões vêm de Noé, tanto a legião do bem como a legião do mal crescendo, ambos lado a lado, veio de Noé, né? Porque o espírito de Satanás paira depois do dilúvio, o espírito de Satanás ele não morreu, ele continuou, né? Então, os filhos de Noé, Noé do bem, esposa de Noé do bem, teve filho de Noé que se desviou
da presença de Deus e passou a ser dominado pela legião do mal, a legião de Satanás, e por isso se gerou duas legiões novamente, né, como lá na primeira. A legião do mal e a legião do bem, como esses filisteus, etc, e etc, que é povo que não adora a Deus, né? Então, são as duas legiões que vêm caminhando, como nos dias de hoje também. Tem muitos da legião do mal e muitos da legião do bem nos dias de hoje. Muitos da legião do se fingindo, que é da legião do bem, mas para ganhar o que está na legião do bem. Ele se finge estar na legião do bem para ganhar aqueles que estão na legião do bem, pervertendo, né, aquilo que Deus manda, aquilo que Deus ensina, como no início, né? Da mesma forma. Deus fez de um jeito, o povo fez de outro, e assim todos se perderam. Mas hoje tem mais gente perseverante, porque nesse tempo não tem pregação, assim, vamos dizer, não tem pregação como nos dias de hoje, como a instrução de Cristo, né, para a salvação desse povo. Esse povo israelita não tem salvação ainda, eles não têm salvação. Eles apenas batalham para chegar até o tempo de Cristo, como eu vou ler para vocês no futuro, que Cristo veio para esse povo, e esse povo o rejeitaram. Esse povo israelita o rejeitou Cristo quando veio, né? Esse povo israelita não é por causa que existe o país chamado Israel, né? Eu já cansei de falar isso e vou continuar falando que é para vocês não se esquecer dessa geração. Essa geração israelita vem do pai de Davi, de Jacó. Ele trocou de nome apenas, né? Quando Jacó entrou no Egito, ele passou a chamar Israel. Por isso é essa nação israelita, não por causa do país de Israel, né? Presta atenção. Então é isso. Então, nesse tempo aqui, desde lá da saída do Egito, até esse tempo que eu estou lendo aqui em 1 Samuel, 2 Samuel também deve ser da mesma forma. Esse povo israelita é um povo muito querido por Deus, ele é um povo de sorte, né? É um povo muito sortudo, que Deus ama eles demais devido a Jacó, né? Seu pai. O pai desse povo israelita é Jacó. É um povo muito amado por Deus, porém muito rebelde a Deus, muitíssimo rebelde a Deus. E Deus matou muito deles, né? Matou muito deles, entregou muito na mão de muitos dos israelitas, na mão da legião do mal, para ver se eles tomavam atento na vida. E quando ele se via muito afligido, se via que não tinha jeito, né, saída, então eles clamavam a Deus e Deus mandava um para resgatá-lo. E resgatando, passavam um bom tempo e depois se bandeava. E assim, se vocês assistirem meu vídeo do início, na sequência, vocês vão entender tudo isso, tá? Então, esse povo aqui é olho por olho, dente por dente, né? Como eu tenho explicado, isso é um povo material, a lei material. A lei de Cristo é outra, porém, muito mais eficiente, com o mesmo o povo com as mesmas rebeldias, né? Muito povo rebelde, né? Mas Deus sabe o coração de cada um de nós e pode perdoar aquele que está no pecado, dependendo do pecado. Deus pode perdoar, basta seguir aquilo que Jesus está mandando, porque aqui na terra não tem, por enquanto, agora, nos tempos de hoje, eu talvez não tenha nenhum santo, não tenha, né? Deus dessa geração não tem. Mas estamos caminhando para nos santificar em Deus, em Cristo, né? É isso que nós estamos para ver se conseguimos um dia estar no paraíso, poder ter a vida eterna, não morrer mais, não sentir dor, não sentir fome, não sentir frio, etc, e etc. Mas aquele que tentar se desobedecer, desobediente, como esse povo aqui, eles morrem, né?
E aqui também, nos tempos de hoje, também vai morrer espiritualmente e vai, de vez de ter uma vida eterna de bonança, sem dor, sem nenhuma amargura, sem nada, vai viver bem, mas os rebeldes vai ficar queimando num lago de fogo quando essa terra derreter todinha e se transformar num lago de fogo, né? Essa terra vai se transformar num lago de fogo e de enxofre. Então, as almas dos rebeldes, dos espíritos, vai ficar queimando aqui nesse lago de fogo. Porém, o se escolhido vai para o paraíso, né? Obrigado a todos. Deixe seu like aí, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Deus abençoe a todos ricamente, muita saúde, muita paz, né? E que vocês criem juízo, né? Para seguir a Deus, tá bom?